pessoal, eu sou a Lilage e este aqui é o Vênus em Arte, um canal que tenta trazer um pouquinho de visibilidade feminina para a história da arte. Eu fiquei quase 2 meses sem postar aqui no canal por várias razões pessoais e que se emendaram uma na outra, porém agora estou de volta e vou tentar ao máximo compensar essas semanas todas. Até lá, devagarzinho, nós vamos continuar com a nossa série de vídeos sobre as damas do impressionismo, falando um pouco sobre a vida e a arte de Marie Bracquemond. Nascida Marie Anne Caroline Quivoron no dia 1º de dezembro de 1840, a história dela é um pouco mais triste do que a gente tem visto nas últimas e talvez até mesmo nas próximas mulheres impressionistas aqui no canal. Ela nasceu de um casamento que não era muito feliz. Os pais dela se casaram num acordo, era um casamento arranjado. E o pai dela morreu quando ela era muito nova, ele era capitão da marinha, então ele morreu muito cedo, até que a mãe dela se casou novamente. Ela se mudou várias vezes com essa família dela, da mãe, o padrasto e a irmã, até que chegaram em Paris quando ela era adolescente, e foi aí que se iniciou a carreira artística da Marie. O primeiro professor dela de pintura foi o Vasseur. Ele era pintor e também restaurador de pinturas, o que pra mim é muito legal, porque caso vocês não saibam, eu sou restauradora, essa é a minha formação, então é muito legal saber que ele estava aberto a dar aula para moças. E aos 16 anos, ela teve a sua primeira obra exposta no Salão de Paris, muito jovem, até mesmo para a época, e principalmente pelo fato de que ela era mulher, né, que demorava um pouquinho mais para as mulheres se estabelecerem, mas ela já começou assim, se dando muito bem. Até que ela foi trabalhar no ateliê do Jean-Auguste Ingres, mas ele duvidava da capacidade dela de pintar. Na verdade, ele duvidava da capacidade de mulheres, de uma forma geral, na pintura, o que fazia com que ela se frustrasse muito. Ele dava muitos trabalhinhos corriqueiros para ela, então ela não tinha nada de realmente legal para fazer trabalhando lá. Ela acabou ela mesma abandonando esse estúdio, fez algumas encomendas, ela foi aceitando, até que ela conseguiu um emprego como copista do Louvre. Várias dessas mulheres da arte moderna, contemporâneas e da Marie e de outras impressionistas, acabavam trabalhando como copistas. Elas não conseguiam se firmar como pintoras, então elas copiavam as obras do Louvre. Trabalhando lá no Louvre, foi onde ela conheceu o Félix Bracquemond, que logo em seguida foi seu marido. Eles se casaram em 1869, quando ela tinha quase 30 anos, e tiveram apenas um filho chamado Pierre. Vários fatos da vida da Marie a gente conhece hoje por causa de relatos do próprio Pierre. Ele que contou muito de como que foi a trajetória da mãe dele como pintora, como pessoa, como artista de modo geral. O Félix Bracquemond era diretor de um ateliê, né? Ele era dono do ateliê, que foi onde depois do casamento, depois que eles iniciaram esse relacionamento, a Marie começou a trabalhar também. Então eles trabalhavam lado a lado, porém não tinham uma relação de mútuo apoio e coleguismo no seu trabalho. O Félix também era artista e ele não gostava da arte que a Marie produzia. Ele não deixava que as visitas vissem, ele não apresentava o trabalho dela para ninguém, o que a gente vê aí. Vamos tentar pegar um casal bem diferente, mas que é contemporâneo deles. A Lili Elbe com a Gerta Wegener, que são dinamarquesas, antes da Lili passar pela transição de gênero, quando ela ainda respondia pelo nome de Einar, dava muito apoio para Gerda, não é? Inclusive ela descobriu que ela era uma mulher trans através de posar para a esposa. E nesse caso o Bracquemond era o contrário. Ele simplesmente não queria que as pessoas vissem o trabalho da Marie. Ela começou a se encontrar no impressionismo no início da década de 90,
1890. Ele também não gostava dela assumindo esse estilo. Ela tinha algumas particularidades, por exemplo, ela planejava obras antes. Já foram encontrados alguns rascunhos que ela fazia antes das obras dela, o que não é uma característica muito comum no impressionismo. Normalmente como eles imprimiam a visão que eles tinham de alguma coisa, era ali a vontade de retratar o momento, mas a Marie fazia isso, ela gostava de tentar, de planejar, de pensar antes. Ela também aprendeu a usar cores mais intensas sob influência do Gauguin, e o Félix não gostava de nada disso, ele simplesmente não gostava das obras dela, das influências, de nada do que ela produzia. Atribui-se esse pouco conhecimento que as pessoas têm em relação a Marie por causa do Félix mesmo, que talvez a invisibilidade dela ao longo da sua trajetória, e até mesmo hoje, se você for analisar livros de história da arte falando sobre o impressionismo, óbvio que as mulheres elas aparecem bem menos, né, infelizmente, mas ainda assim a maioria deles fala da Berthe Morisot, que foi o nosso último vídeo. Como ela era casada com o irmão do Manet, fala-se muito dela por causa do marido. Mary Cassatt também, que a gente já falou, aparece em alguns. Eu fiz uma pesquisa recente em que eu realmente analisei os livros de história da arte para ver se essas mulheres eram citadas. Eu estava estudando mulheres impressionistas nos últimos tempos, então no máximo elas que aparecem. Mesmo que a Marie tenha sido citada como uma das grandes damas do impressionismo, mesmo que ela seja francesa, ali no berço do movimento, ainda assim ela quase nunca aparece nesse tipo de pesquisa e nesse tipo de bibliografia. Talvez muito por causa do Félix mesmo. E como ela estava desagradando ele, infelizmente, ainda levava-se muito em consideração a opinião do marido. Na verdade, acho que a gente, na nossa idade atual, ainda leva, infelizmente, mas ela acabou parando de pintar esses trabalhos autorais, porque o Félix não gostava, e começou a trabalhar só em baixa escala, com algumas encomendas. Ela morreu aos 75 anos em Paris, já velhinha, uma idade que não condiz com a baixa produção artística, levando em consideração que ela começou muito nova, teve sucesso muito nova e morreu já velhinha. Não condiz com a baixa influência que ela acabou tendo no movimento. Por esse motivo eu peguei poucos exemplos, mas ainda assim bons exemplos do trabalho da Marie Bracquemond na história da arte. Começando com Sob a Lâmpada, de 1877, a gente já falou aqui, né, que ela começou a se aprofundar mesmo no impressionismo lá para a década de 90, mas ainda assim, mesmo antes de se oficializar, dá pra ver que o estilo dela caminhava por isso aí. Em Chá da Tarde, que foi de 1880, essa é um retrato, e é uma coisa que a gente tem falado muito aqui nos vídeos, é o fato de que, ao contrário dos homens, as mulheres impressionistas pintavam muitos retratos, não era tão comum no estilo. Eu quero fazer um vídeo só sobre isso, sobre a diferença da arte impressionista masculina e feminina, e principalmente as causas disso tudo. Tem um contexto histórico-social e essas características também. Mas nesse Chá da Tarde a gente vê aí, acho que é legal observar as folhas ao fundo, como elas são borradinhas nessa ideia de movimento. Em 1990, mais um olho sobre tela, o filho e a irmã da artista. Aí já é impressionismo total, já é tudo borrado, luz, sombra, ar livre, já temos ela inserida completamente. E um exemplo de aquarela, porque nem só de olho sobre tela vivia Marie Bracquemond, a mulher com guarda-chuva de 1880. Todas essas obras dela, independente da época, eu acho que se enquadram assim bastante no estilo. Na aquarela a gente tem uma coisa um pouco mais minimalista, né, nesse trabalho dela. Não tem um cenário elaborado nem nada, mas muito legal as linhas do vestido, dos babados. Mais uma vez a sombra ali, tanto na sombrinha quanto um pouco no cabelo. Então é isso, pessoal. Essa é a não muito feliz história de Marie Bracquemond, que infelizmente, ao contrário de outros impressionistas, não nasceu em berço de ouro e nem conseguiu o apoio que as outras conseguiram.
mas que felizmente hoje a gente consegue apreciar um pouquinho do trabalho delas. Eu vejo vocês no nosso próximo vídeo aqui no Vênus e Arte. Até lá, bye bye!